Seja bem-vindo ao meu canal de teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo eu vou abordar 7 características de um cristão autêntico, daquela pessoa que nós chamamos santo ou santa, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. Antes, porém, de iniciar essa reflexão, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like, a fazer o seu comentário, e, se possível for, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos para que a palavra de Deus alcance novos corações. O texto de hoje é o Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, um texto muito conhecido. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui nessa reflexão é que a comunidade mateana, ou o Evangelho de Mateus, propõe para nós um paralelo entre Moisés e Jesus. No Antigo Testamento, você se lembra, Moisés sobe ao monte e lá ele recebe a lei de Deus, o caminho de Deus para o povo no deserto. Aqui nós temos Jesus como o novo Moisés. Ele está numa montanha e ali então ele vai ensinar o povo, legislar, ensinar o caminho de Deus, o caminho para a sua comunidade, um estilo de vida para a sua comunidade. E esse estilo de vida, ele tem alguns pontos, e esses pontos precisam estar presentes na nossa vida cristã. Importante ressaltar aqui que esse texto está ao lado de uma liturgia que nós chamamos de liturgia dos santos, E santo é alguém que consagrou a sua vida, que colocou a sua vida, fez da sua vida um segmento de Jesus, viveu ao lado de Jesus, pensou como Jesus indica, olhou a vida a partir da ótica de Jesus. Então o santo não é somente aquele que cuida da sua vida interior. Cuidar da vida interior ela é muito importante. Mas não só cuidar da vida interior. O santo também ele tem o mesmo cuidado com a vida exterior. Quando eu digo com a vida exterior, eu estou falando dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos comunitários, sociais e estruturais. Isso que faz parte da vida do santo. O santo não é aquele que só olha para o céu, mas ele também olha para o lado, ele olha para a terra, porque se não olhar para a terra e ficar olhando para o céu, nós caímos. Ser santo é alguém que vive essa realidade, alguém consagrado a Deus, que trilhou o caminho com essas características. Primeiro elemento que nós podemos aqui destacar então é que Deus é o Deus da bem-aventurança. Bem-aventurança significa felicidade. Antes, porém, de falar da bem-aventurança do Evangelho, é preciso entender o que as pessoas da época de Jesus compreendiam ou tinham em mente com relação a ser feliz. Qual era a expectativa de felicidade das pessoas? Bom, o primeiro elemento da época de Jesus é, ser saudável já era algo maravilhoso. Ser um homem saudável era algo bacana. Ser um homem saudável casado com uma mulher fértil, a coisa tá legal também. Se tiver filhos do sexo masculino, a coisa ficou linda. Por fim, o quarto elemento, se for um homem religioso, então ele vai ser respeitado socialmente. Então, homem saudável, casado com uma mulher fértil, filhos, de preferência homens, e também ser um homem religioso. Pronto. Está aqui, segundo o José Antônio Pagola, alguns elementos que compõem a felicidade na época de Jesus. Porém, as bem-aventuranças parece que apontam por caminhos diferentes desses que nós estamos falando culturalmente. Jesus não se encaixa muito nessa perspectiva de felicidade da sua época. Para Jesus, a felicidade ela se realiza, ela é construída por um outro caminho, por um outro viés. E aqui eu convido então a você pegar a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim o texto: Felizes os pobres em espírito. O caminho da felicidade passa por alguém que pobre de espírito. Muitas vezes já ouvi essa seguinte interpretação: pobre de espírito é alguém que é rico, cheio da grana, que compartilha a sua riqueza com as outras pessoas, que não se deixa dominar pelo dinheiro. De fato, isso é algo muito bonito. O nome disso é generosidade. Uma pessoa que tem condições, que tem recursos e compartilha os seus recursos, as suas bênçãos com outras pessoas. Isso é muito bonito, significativo. Mas ser pobre de espírito não é isso. Pobreza de espírito está relacionada à ideia de não querer dominar, não buscar o poder, não querer ser o primeiro lugar.
Pobreza de espírito, portanto, significa espaço, disponibilidade para acolhimento do outro. Quando nós queremos dominar, mandar, sermos autoritários, nós não temos espaço para o outro, porque o outro é apenas um objeto nosso. Então, o pobre de espírito é alguém que está disponível para o outro. Portanto, no Evangelho de Mateus, felicidade está atrelada à ideia de disponibilidade para o outro. Você é uma pessoa disponível? Outro elemento importante que não pode faltar como característica do homem e da mulher de Deus é a mansidão. O Evangelho fala de felizes os mansos. Mas quem são os mansos? Mansos são aqueles que confiam em Deus. São aqueles que não querem resolver os seus problemas à força, na violência, que não querem resolver os seus problemas na brutalidade. Mansidão não significa fragilidade. Mansidão não significa que a pessoa é boba. Significa que ela tem outras formas de resolver as questões. Terceiro elemento que não pode faltar aqui na característica da vida do cristão. Felizes são aqueles que choram, os aflitos. Mas como assim? Que felicidade que tem em chorar em aflição? A felicidade não está na aflição, mas a felicidade está aqui na confiança de que Deus olha para o nosso choro, que Deus recolherá as nossas lágrimas, que Ele caminhará conosco. Isso é muito interessante, porque se Deus é nosso Pai, nós também devemos agir como filhos. E nós também devemos caminhar com aqueles que estão aflitos, recolher as suas lágrimas, ser companheiros da caminhada destes, da vida destes que estão passando por essa dificuldade. Isso não pode faltar. Isso chama-se amor, caridade. Quarto elemento, felizes que têm fome e sede de justiça. Aqueles que se empenham para promover a justiça. Mas o que significa empenhar-se para promover a justiça? São aqueles que estão comprometidos pela luta da dignidade da vida. Nesse sentido, comprometer-se com a justiça é não ficar de braços cruzados. É não ficar esperando que Deus magicamente vai derrubar todos os muros dos problemas da sociedade. Comprometer-se com a justiça é comprometer-se com as causas humanas, comprometer-se com uma sociedade nova, comprometer-se com novos relacionamentos familiares, comprometer-se também com uma nova visão de vida. Além da luta pela justiça, outro elemento que não pode faltar é a misericórdia. Felizes os misericordiosos. A palavra misericórdia no hebraico corresponde à palavra rahamim. Rahamim significa aquele que vem das entranhas, do útero. A gente pode usar como exemplo a ligação de amor que existe entre uma mãe e um filho. É uma ligação que ultrapassa todas as coisas. A misericórdia, portanto, é esse tipo de ligação. Uma ligação que nos coloca diretamente em contato com o outro, por meio do perdão, por meio da solidariedade. E essa é uma ligação que não pode faltar na nossa vida. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você está de fato ligado, vinculado a essas pessoas? Ou nós apenas nos aproximamos das pessoas por interesses, por aquilo que elas têm para nos dar? Nós temos que ficar atento a isso, né? Para que a gente possa de fato entrar na dinâmica do seguimento de Jesus. Outro elemento bacana, felizes os puros de coração. Felizes aqueles que conservam bons sentimentos no coração. Coração na Bíblia, o centro da sua existência. Felizes aqueles que não deixam o seu coração ser carregado por envenenamentos. Felizes aqueles que não cultivam plantas amargas dentro do seu coração. E aqui é muito bacana a ideia do Evangelho para nós. O que você tem cultivado no seu coração? Se nós cultivamos dentro do nosso coração a perspectiva do perdão, a luta pela justiça, se nós estamos disponíveis para o outro, nós estamos no caminho de Deus. Porém, se dentro do nosso coração existe intriga, inveja, raiva, ciúme, indiferença ao sofrimento do outro,
indiferença à dor do outro, indiferença à situação que o outro está vivendo, esse é um sinal de alerta importante. Devemos prestar atenção nisso, porque esses sentimentos não são sentimentos compatíveis com um cristão autêntico, com um homem santo, com uma mulher santa. Por fim, último tópico, felizes os perseguidos por causa da justiça. Vejam, nós não seremos perseguidos porque falaremos de Deus apenas. Nós não seremos perseguidos porque rezamos bastante. Nós não seremos perseguidos porque vamos muito à igreja. Nós seremos perseguidos de fato se nós formos promotores da justiça. Assim como vários homens e mulheres da igreja aqui do Brasil, por exemplo, que são perseguidos porque lutam contra o abuso sexual de crianças, lutam contra a exploração da floresta, lutam em várias áreas da vida. Então, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E aqui, então, temos os 7 pontos que não podem faltar na vida do cristão. Eu vou passar aqui um por um para a gente relembrar, vou usar aqui. Então, primeiro, felizes os pobres de espírito. Segundo, felizes os mansos. Terceiro, felizes aqueles que choram, os aflitos. Quarto, felizes os que têm fome e sede de justiça. Quinto, felizes os misericordiosos. Sexto, felizes os puros de coração. E por final, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. 7 pontos que não podem faltar na nossa vida cristã. Vamos pedir a Deus, então, para que nós possamos, de fato, nos convertermos e nos tornarmos pessoas com essas características. E que a nossa caminhada ela se realize, se paute a partir desse projeto de vida. Terminando o seu vídeo, pare um minutinho para orar. Confronte-se, leia o texto do Evangelho de Mateus. Confronte-se com a palavra de Deus. E peça para que o Espírito de Deus possa iluminar e para que você possa perceber quais elementos ainda não se ajustaram a esse projeto. Para que de fato nós possamos viver um cristianismo não só de palavras, mas um cristianismo que passe concretamente por um estilo de vida, aquilo que nós chamamos de testemunho, e isso é muito importante. Até o próximo vídeo.